bem-vindos de volta. Essa semana eu vou falar um pouquinho como foi o meu processo pra virar uma au pair. Eu não vou falar como foi depois de ficar online e como é a minha vida de au pair, porque isso são histórias pra outros vídeos. Senão esse vídeo ia ficar muito longo, é muita coisa pra falar. Tem muita coisa nessa vida que eu tenho vontade de falar sobre da vida de au pair pra falar. Então ia ser um vídeo muito longo, então eu vou guardar um pouco disso pra outros vídeos. E tenha em mente que o meu processo foi de outubro de 2013 até metade de 2014, então aí já fazem 2 anos. Nossa senhora, já! A primeira agência que eu fui foi a Experimento. Foi na época que minha mãe e meu pai... Isso foi setembro de 2013, eu lembro que era o último ano de high school, de colegial. Minha mãe e meu pai ainda eles não estavam muito certos se eles estavam de acordo com a ideia. Eu levei minha mãe no Experimento, eu levei ela lá, ela conversou com a moça, com a gente, foi tudo certinho, ela explicou tudo direitinho, deu uns papéis. Aí a gente levou os papéis pra casa, conversei com a minha mãe, com meu pai, eles falaram, tudo bem, vamos fazer, vai dar tudo certo. Meu pai e minha mãe muito corajosos por me deixar fazer isso. Valeu mãe, valeu pai. É complicado, gente, pras mães, pros pais não são fáceis, não é fácil, a experiência não é fácil, eu acho. Provavelmente não. Mas aí eu fui no Experimento e o processo de verdade só pode começar depois que você tem a sua carta. Porque é indispensável dirigir aqui. Tem muito au pair que não dirige, que não precisa dirigir, mas é indispensável pro processo. Não precisa ser a CNH oficial, pode ser aquela que a gente tem 1 ano antes de virar a oficial, como é que chama? A provisória. Eu vejo muita menina perguntando, tipo, porque no Facebook, outra dica. No Facebook tem muitos grupos de au pair, muitas brasileiras, grupos que são várias au pairs de várias nacionalidades, então muitas meninas vão lá pra tirar dúvida. Eu já tirei muitas dúvidas lá, nunca fui muito de postar, mas eu sempre fui de ler o que tava acontecendo e tirei muitas dúvidas. E eu vejo muita menina perguntando, pode ser minha CNH provisória, precisa ser a CNH permanente? Não precisa, pode ser a provisória, porque eu usei minha provisória pra Experimento. E pra Cultural Care também, vou explicar porque eu mudei de agência, mas foi isso. Aí então o processo só pode começar depois que você tem sua CNH, independente de ser provisória ou a provisória ou a permanente. Então, eu sei que em 2013 eu tava... Meu Deus, é isso, vou fazer isso. Aí eu fui tudo na agência e tem uns testes que você pode adiantar no Experimento antes de ter sua CNH, que é o teste psicológico e o teste em inglês. Eu fiz os dois em outubro de 2013. Eu lembro direitinho o dia que eu saí da escola, eu tava toda animada porque eu ia no Experimento, eu ia fazer meu teste e eu tava nervosa, com medo de não dar certo. Eu até lembro, acho que eu tava usando... Eu lembro que eu tava usando jeans que eu, tipo, dobrei no... Como é que chama? Ai, meu Deus, no tornozelo. Dobrei, eu tava com a minha mochila da escola. Eu tava toda feliz. Nossa, faz que faz muito tempo esse dia. Enfim, eu fui lá, deu tudo certo. Você faz um teste, você conversa um pouco na Experimento. Bear in mind, isso é Experimento. Eu conversei com a gente um pouquinho em inglês. Eu fiquei meio tímida porque o espaço era meio pequeno e as outras agências podiam ouvir. Então você tá naquele processo que você quer ser au pair, você sabe que você vai falar inglês, mas quando você tá ali com as outras pessoas, você fica, ai meu Deus do céu, e se elas ficarem julgando meu inglês? Aconteceu comigo, mas correu tudo bem, deu tudo certo. Aí depois que eu falei com ela um pouquinho, ela me deu um computador. Me deu um computador assim, né? Falou pra eu sentar no computador. Aí eu fiz o teste. Era um teste em inglês e um teste psicológico, que eu não lembro, mas eu acho que também era em inglês. Eu fiz os dois, deu tudo certo. Fui pra casa, tudo, acho que deu uma semana. Uma semana? Ou só vai no seu perfil? Eu não lembro como é que funciona. Porque aí eu vou pular pra parte 2014. 2014 eu fiz 18 anos em janeiro. Gente, tô 18 anos, meu Deus.
fiz 18 anos em janeiro. E a primeira coisa que eu fui fazer quando eu fiz 18 anos foi no Detran. Quando eu fui na escolinha da carta. Fui lá, como era o nome da escola que eu fui? Não, eu não lembro, mas eu lembro que era um senhor. Aí fui eu e minha mãe, a gente foi, depois eu já fui no Detran. Foi tipo, acho que um dia depois que eu fiz 18 anos isso, eu tava com muita pressa. E no meio tempo eu tava também trabalhando numa crechezinha. Uma amiga da família, a Gil, sua linda, ela conseguiu pra mim, porque pra você ser au pair, você tem que ter no mínimo de 200 horas com criança, com experiência com criança. Quanto mais melhor, mas esse é o mínimo, Então eu tava trabalhando numa creche, cuidando das crianças, tava ajudando a Ju, e tava tirando minha carta, fazendo isso, e a gente sabe que tirar carta no Brasil é cansativo, porque tem que ficar indo naquelas aulas e tal. Enfim, eu tirei minha carta em abril saiu minha carta provisória. E eu já fui na agência, falei assim, ó, tô com a minha carta, tô com tudo certo. Aí, eu não lembro se eu paguei a taxa naquela época ou se eu paguei em outubro. Eu não lembro quando foi que eu paguei a taxa, mas você paga uma taxa em dólar. Eu não lembro quanto essa taxa foi, provavelmente já mudou, porque já faz muito tempo. Paguei a taxa, aí eles te dão todos os papéis, assim, ó, você tem que preencher tudo isso. E é muita coisa, Você tem que comprovar que você teve as horas com as crianças, quanto mais crianças melhor. Tem o pessoal que você fala de você, tem muita coisa pra preencher. E tem o seu application, que é o online, que você vai preencher também, é muita coisa também. Então é meio cansativo essa parte de preencher. E você tem que fazer um vídeo pras famílias, porque é um vídeo que vai pro seu application. E falam que o vídeo é sua apresentação, porque as famílias te veem primeiro lá, elas vão ter o primeiro contato com você lá, além de ser escrito. Então tem bastante coisa pra fazer, é meio cansativo. Eu sei, tem muita... Eu ainda tive, tipo, o luxo de não estar estudando na época, já só focada nisso, o que foi um erro. Eu só vou deixar ali que foi um erro, que eu parei a minha vida por causa disso, mas tudo bem, eu não devia ter feito isso. Mas eu vou explicar mais disso em outro vídeo. Então, eu preenchi tudo certinho. No final de maio... Demorou um pouquinho, porque o Pair in America, eles pegam, antes de você ficar online, eles vão revisar, depois que você termina de preencher tudo, eles revisam tudo e fazem te manda um e-mail, fala, faz uma mudancinha aqui. E você tem que mandar de volta a mudança, demora mais uma semana pra vir. Foi assim comigo, eu não sei se sim com todo mundo, eu não sei se eu não tive sorte, mas eu sei que depois que eu paguei, tipo, a taxa e depois que eu completei a application, eu praticamente fui abandonada. Eu fiquei de metade de maio até agosto sem uma família no meu perfil. Nenhuma família. E tudo que eu ouvia da gente, eu ligava lá, mandava e-mail, falava, não, talvez você é muito novinha, talvez não sei o que, mas eu conhecia gente com 18 anos que tinha ido, tinha, tipo, feito tudo certinho, tinha dado muito certo. Falei, gente, isso não é possível, não tá acontecendo comigo, como tá acontecendo comigo? Eu fiquei muito nervosa na época, fiquei muito triste também, com certeza, porque, tipo, era o sonho da minha vida. Eu tinha parado tudo, parado estudo, eu não tinha feito vestibular, porque eu só tinha feito ENEM, nunca fiz vestibular, não fiz vestibular nenhum no final de 2013, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Eu parei minha vida pra focar nisso e começou que não deu certo, eu comecei a ficar triste. Então, eu fui da Cultural Care, eu fui conversei com os pais, falei, pai, mãe, eu quero tentar outra agência, que essa não tá dando certo, eu tô me sentindo abandonada, ninguém me dá uma resposta. Eles falaram, vai conhecer a agência, vai ouvir o que eles têm pra falar. E eu fui. E na Cultural Care é um pouquinho diferente. Na Cultural Care você tem que assistir uma palestra antes. Eles explicam como é a vida aqui, falam um pouquinho do país, falam do choque cultural que você vai sofrer, eles explicam bastante coisa. A minha amiga foi comigo nessa palestra, porque eu não queria ir sozinha, a Carol. Valeu, Carol! Ela foi comigo, a gente assistiu, a gente saiu de lá, eu tava mais, sei lá, mais com
com uma atitude mais positiva, com um pensamento mais positivo, que eu achei que eles podiam ser minha solução. Aí eu cheguei em casa, contei para meus pais, mostrei tudo que tinha para eles, mostrei tudo que tinha lá para eles, mostrei as diferenças que eu achei que eram melhores. E o único problema que eu tava assim com medo era que eles teriam que pagar a taxa de novo. É outra taxa em dólar, mais dinheiro indo pra uma coisa que talvez nem vá funcionar. Esse era um dos meus maiores medos, era não funcionar de novo. E enfim, todo mundo percebeu já que deu certo, mas era o meu maior medo, era não funcionar. E eu sei que muitas meninas passam por isso, eu não sou a única. E eu não tô tentando falar mal de nenhuma agência, tipo, a Experimento, eu sei muita gente que deu muito certo com a Experimento. Eu decidi pela Experimento por casos que perto de mim que eu tinha ouvido que deram certos, então talvez eu não tenha dado, tipo, sorte, mas eu não tô querendo falar mal de nenhuma agência. Enfim, eu fui na Cultural Care, depois da palestra você paga a taxa, depois da taxa mais uma pilha de papel pra você preencher, mais um application online pra você preencher, então mais um vídeo pra você fazer. Eu não queria usar o mesmo vídeo porque eu achei que não tinha dado certo e tal, acho que eu tava com um pensamento tipo ruim, não queria usar nada que eu tinha usado aquele application da Experimento, no da Cultural Care, porque eu queria evitar qualquer coisa sei lá, negativa, não queria nenhum pensamento negativo. E meu Deus, eu já tô falando há 14 minutos, desculpa gente, eu falei que tem muita coisa pra falar. E enfim, eu fui fiz as coisas, paguei a taxa. Já falei isso da taxa? Não lembro se eu falei que eu paguei a taxa, enfim. Meus pais pagaram a taxa, obrigada mãe e pai. Pagamos a taxa, aí a pilha de coisa pra preenchi, e uma coisa que eu senti da diferença de agências foi que conforme eu tava preenchendo as minhas coisas no application online, eu já tava ganhando um feedback da minha agente. Ela já tava me falando o que tava errado, o que eu podia melhorar, como eu podia escrever as coisas de um jeito mais positivo, que vai atrair mais gente. E nessa época eu lembro que eu não lembro se eu tava preenchendo a application e fiz minha entrevista, ou eu fiz a entrevista antes de começar a preencher minha application, mas na Cultural Care você também tem que fazer uma entrevista em inglês. No meu caso foram com 2 pessoas, elas foram super atenciosas comigo, as 2 moças. A gente sentou numa salinha, só nós 3, e a gente conversou bastante. Aí eu perguntei pra ela sobre esse negócio da minha idade, que eu só tinha 18 anos. Ela falou que sim, podia afetar um pouquinho, mas que dava muito certo com muita gente. Então acho que eu queria ver aquela luz no fim do túnel. Eu falei, não, vai dar certo dessa vez, eu quero fazer isso e tal. Eu não sei se as coisas mudaram pelo fato de ter sido 2014 isso, mas se mudou provavelmente é muito similar, porque acho que não tem muita coisa que mudar nisso. E depois que... Aí tinha um negócio que ela me dava o feedback das coisas conforme eu ia preenchendo. Então o meu processo de ficar online foi menos de 1 mês. Eu fiquei online na Cultural Care menos de 1 mês, o que na Experimento demorou tipo 2 meses. E nossa, quando eu tava preenchendo meu aplicativo da Cultural Care, eu fiquei chocada com a diferença. Mas gente, como eu disse, eu não tô querendo falar mal de nenhuma agência, é só uma coisa que aconteceu comigo, a minha experiência particular, e não sei se deu certo com outras meninas e tal, mas eu sei que deu certo com muitas outras meninas, só. Conheço tipo perto de mim, umas 3 ou 4 que deu muito certo com o Experimento. Acho que isso não era pra ser comigo, então, enfim. E na Cultural Care também, aí eu tava online e eu tinha um fluxo de família, era muito bom. E eram famílias que iam, mas não, tipo, porque na Au Pair e na América você não vê quando a família tá olhando o seu perfil, mas na Cultural Care você recebe um e-mail falando que a família tal tá vendo o seu perfil. E eu recebi o e-mail, mandava uma mensagem pra eles falando que se eu tivesse gostado deles eu falava que eu gostava, se eu não tinha gostado deles eu falava que não, tipo, você tem a opção de descartar eles em 24 horas. E se eles ficam lá em 24 horas, se você não gosta deles, você pode tipo, tirar eles do seu perfil.
pra não ficar segurando, porque quando uma família tá olhando o seu perfil é como se eles estivessem segurando o seu perfil e nenhuma outra família pode ver. Então o recomendável é você olhar já o perfil da família o mais rápido possível pra não te prender muito tempo. E eu falava com as famílias que eu gostei, eu não recebi um e-mail de volta. Aí isso foi finalzinho de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chegou dezembro, eu lembro até hoje, eu tava indo pro shopping com a minha mãe, ela tava conversando comigo, ela falou: Grazi, você não pode parar a sua vida outro ano por causa disso, você tem que ir atrás de outras coisas, você tem que continuar, se é pra ser, vai ser, se não é pra ser, não vai ser. Aí, eu sou muito difícil de aceitar quando as pessoas falam coisas que eu não quero ouvir. É muito difícil pra mim, assim, eu sei que é um defeito muito, tipo, é feio, mas às vezes eu sei que a pessoa tem a razão, mas eu nego, eu sou muito teimosa, eu falo não é assim, vai ser diferente comigo e eu vou fazer o que eu quero fazer. E eu sei que eu não deveria fazer isso, eu sei muito bem que eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Mas eu lembro que aquele dia eu tava tão, tipo, desencanada com essa vida de au pair, que eu achava que não ia dar certo, que eu falei: ai mãe, vou atrás disso. Dezembro, chegou janeiro, fevereiro, eu comecei minha faculdade de rádio e TV na Anhembi Morumbi. Muitas saudades das meninas da minha sala, elas demais, adorava ir pra faculdade por causa delas, era muito legal. Por mais que tinha sido foi um sacrifício que eu fiz, porque eu acordava tipo 5 horas da manhã pra ir pra faculdade, porque era na Moca. Mas valeu a pena por causa das meninas, sinto falta delas. Foi um semestre muito bom. Aí, tava no finalzinho de fevereiro, eu fui fazer uma viagem com a minha família. Quando a gente voltou do nada, não sei se é porque eu tinha 19 anos, não sei o que aconteceu, se minha sorte mudou, não sei o que aconteceu. Começou família entrando no meu perfil, uma atrás da outra, e mandando mensagem, querendo falar comigo. E eu falei: gente, como assim? Agora que eu dei um rumo na minha vida, agora que eu tô fazendo faculdade. E eu pensei sobre isso na época, eu falei: será que eu quero largar a faculdade, trancar pra uma coisa que não pode dar certo de novo? Foi uma coisa que eu pensei muito forte, mas o meu desejo de vir pra cá era maior que minha vontade de ficar no Brasil na época. Ainda não na época, mas então, começou as famílias entrarem no meu perfil, uma atrás da outra, conversando comigo. A primeira, eu lembro até hoje, meu primeiro Skype com uma família, acho que de Hershey. Como era o nome daquele lugar? Eu não sei, eu sei que era... Eu conversei com uma mãe e, eu tava tão feliz que eu não parava de dar risada. Foi a pior entrevista da vida, gente. E, gente, tem uma cabeça, isso é uma entrevista de emprego. Você tá fazendo uma entrevista de emprego porque a pessoa que vai te contratar vai ser sua chefe. E por mais que seja parte da família e toda aquela história, você vai ser parte da família e tal, é uma entrevista de emprego, querendo ou não. Tem muita pressão, as pessoas talvez não percebam, mas tem muita pressão. E foi horrível, foi horrível. Eu lembro que a gente fez um Skype, acho que depois a gente fez 2. Aí a pessoa falou: ah, não, você não é muito o que eu quero, o que a gente tá procurando, você faz uma pessoa muito... E, acaba com você. Toda vez que eles mandam aqueles e-mails falando: você é muito boa, parece ser uma boa pessoa e tal. Mas, quando eles falam mais, é que não dá certo. Teve uma família entrando no meu perfil que eu conversei com eles até várias vezes. Esse tava caminhando certinho, esse eu achei que ia dar certo. Aí eu recebi um dia um e-mail falando: olha, a gente gostou muito de você, mas você era a nossa segunda opção. Gente, acaba com a pessoa, acabava comigo quando eu recebi esses e-mails. E eu lembro até hoje que eu tinha 2 exigências na época, que era ter meu carro, ter carro pra eu dirigir aqui, era a coisa porque eu queria minha liberdade, e ter meu banheiro próprio, porque eu sei de au pair que divide o banheiro com as crianças e eu não queria isso. Eu queria um banheiro e um carro. Então eu dispensei família que falava: não, você não vai ter carro, a gente te leva, te busca. Eu fiquei, tipo, não. Nem aqui no Brasil isso acontece com muito mais frequência quando era lá. Eu lembro até hoje o dia que a família que eu tô agora entrou no meu perfil
foi... Eu tava deitada na cama, já era tarde, tipo, era umas 9 horas da noite. Gente, eu lembro certinho, porque foi um dia muito importante na minha vida. Eu recebi um e-mail da Cultura Carvão, assim, tem uma família, não sei de onde, Charlotte, no seu perfil, tal. Aí eu fui ver o perfil. Aí ele tava lendo o perfil, eu falei, ai, gente, não tenho certeza sobre essa família. Eu falei, olha, eu não tô muito em posição pra ficar escolhendo, então... Vou falar com eles. Aí eu mandei um e-mail. Eu lembro que a minha host Mamoji me mandou um e-mail falando assim: não sei o que, eu tava lendo seu perfil e tal. Quer marcar um Skype? E você tem a opção de ignorar e depois de 24 horas achar do seu perfil. Eu falei, não, vou dar uma chance, né? Não tenho muita certeza, mas eu vou dar uma chance. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, dar uma chance. Gente, o dia que eu fiz o Skype com ela, eu me apaixonei. Foi tipo... Eu falei, nossa, gente, eu tava apaixonada, mas eu falei, eu vou manter meus pés no chão, porque já aconteceu de eu me apaixonar com a família e ter um big não na minha frente depois. Mas eu conversei, ela deu muito certo. Eu lembro que o processo com eles demorou um pouquinho mais, porque eles tinham tido uma experiência com outra pé que não deu muito certo. Então ela tava meio com o pé atrás, não tava muita certeza do que era isso que ela queria. E eu lembro até hoje que eu falei com ela, falei com a filha dela, falei com o filhinho dela. Falei com o filhinho dela assim, né? Porque eles tinham 1 ano e pouquinho na época. E não falou muito, você ficou olhando pra mim, tipo, mano, que essa menina tá falando comigo. Falei com a menina e foi, tipo, a gente falou de Frozen, eu lembro da nossa conversa até hoje. Que eu falei, vou ganhar ela pelo coração, vou falar que eu sei cantar todas as músicas de Frozen. E... ganhei o coração dela, que ela fala hoje que depois que ela terminou o Skype comigo, ela falou pra mãe dela que ela me queria. E eu lembro até hoje, a gente marcou um Skype no dia, era um sábado, era um show, eu ia num show, eu ia no show do Imagine Dragons com a minha prima e com o meu irmão. E... ela falou assim, olha, Grazi, eu não sei como te falar isso. Na verdade, ela não me chamava muito de Grazi na época. Ela não me chamava porque Graziele, eu acho muito sério. Ela nunca me chamou muito de Graziele. Mas ela falou assim, olha, eu não sei como te falar isso, mas a gente te quer, não sei como te propor isso, mas a gente quer fechar um match com você. E eu lembro que eu só olhei pro computador e eu falei, você tá falando sério? Eu não conseguia parar de sorrir, minha boca, minha bochecha tava tipo... doendo de tanto sorrir. Eu fiquei olhando, fiquei tipo, é sério isso? Ela falou, é sério, a gente quer que você venha, a gente gostou muito de você e tal. Aí eu parecia que eu tava nas nuvens. Foi assim, eu acho que foi um dos momentos que eu fiquei mais feliz da minha vida. Foi muito legal, foi o sentimento que eu falei, não, você é boa o suficiente pra isso. Acho que eu percebi que eu era boa o suficiente. E foi... lindo, depois eu terminei, a gente falou um pouquinho mais e tal. Aí a gente desligou, eu desci correndo a escada pro meu irmão foi a primeira pessoa que eu falei. Falei, ai, deu certo, não sei o que. É muito bonitinho. Aí minha mãe chegou em casa mais tarde e depois a gente falou, meu pai não tava, tipo, ele tava viajando. Aí eu falei, não, segura que eu quero contar pro meu pai, quando ele voltar eu quero contar pessoalmente e tal. Aí eu contei quando ele voltou, todo mundo ficou feliz. E... a coisa era, eles me queriam no começo de junho, mas a faculdade acabava na metade de junho, então eu tive que correr com o negócio da faculdade. Eu fechei um semestre, eu fiz as provas tipo em maio, foi corrido. Eu estudava muito, eu ia dormir tipo mais de meia-noite, tinha que acordar 5 horas da manhã no dia seguinte pra vir pra faculdade. Eu tava fazendo os negócios de visto, preparando tudo certinho pra minha mudança, porque é uma mudança. Foi bem corrido, eu nem tive muito tempo de aproveitar o momento de felicidade, porque foi assim que eu terminei o Skype com ela, eu já tive que começar a correr atrás de tudo que eu tinha que fazer. Mas tudo valeu a pena no final. Aí tem a semana que a gente passa... a semana não, acho que são 4 dias que a gente passa em Nova York, depois a gente vem pra família, mas isso eu vou falar em outro vídeo. E vou falar a partir desse momento de Nova York pra frente em outro vídeo, porque eu já tô falando mais tipo de quase meia hora e eu não sei como eu vou editar esse vídeo, mas eu demoro um pouquinho, então eu espero que a minha situação tenha dado uma luz pras meninas que não estão conseguindo família no momento, porque acontece de muita menina ficar muito tempo sem família no perfil. Tenha dado uma ajuda, que a minha experiência tenha tirado algumas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, deixa nos comentários lá embaixo que eu vou responder com o maior prazer.
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dá um like, se inscrevam no canal. Semana passada eu tive um haul no vídeo de sexta-feira. Vou deixar um link pra ele na descrição. Eu vou deixar o endereço da Cultural Care também, da agência que eu fui. Ela era uma paralela da Paulista. Eu vou deixar o endereço. Eu não vou deixar o da Experimento por motivos de... Não deu certo. Não quero, tipo, que iniba ninguém lá, porque pode dar certo pra você lá e tal. Então eu vou deixar da Cultural Care. E deixa eu pensar, tem outro link que eu devia deixar? Não, acho que é isso mesmo. E a gente se vê em breve. Tchau!